Oi, viajantes da vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que estuda conosco aqui o livro Seara dos Médiuns, aquela lupa com que Emmanuel olha para o livro dos médiuns e traz para nós ensinamentos. E esse capítulo 55, que ele chamou só de Espíritos Perturbados, vejam bem, perturbados, não é perturbadores, né? Ele trata muito de uma pergunta que você pode se fazer aí, que muita gente não se faz. Por que eu quero participar de reunião mediúnica? A mensagem foi psicografada em 1º de agosto de 1960, muito mais de 60 anos, e a gente agora começa a pensar assim, quanta gente quer participar de reunião mediúnica por curiosidade? Quanta gente quer participar de reunião mediúnica para ter revelações? E aí fica a pergunta, os espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas são ou os nossos benfeitores espirituais, que não são para ficar lá dando muita notícia, mas são para nos ajudar no trabalho que nós podemos fazer, ou os sofredores, os perturbados e também os perturbadores porque estão perturbados. E aí a gente gostaria, se nós fôssemos um desses, de estar como, por exemplo, no picadeiro de um circo, para que as pessoas vissem a gente fazer a nossa mensagem, dar o nosso recado? De jeito nenhum. Nem se fosse benfeitor, nem se fosse espírito sofredor, menos ainda se fosse espírito sofredor. E aí vem a questão. Quando, no livro dos médiuns, Allan Kardec faz perguntas sobre as perguntas que se pode fazer para os espíritos, lá no capítulo 26 da segunda parte do livro, ele chama a atenção para perguntas sobre o estado em que os espíritos podem estar. Sejam eles os benfeitores, sejam eles sofredores. No item 292 do livro dos médiuns, tem uma perguntinha, que é a pergunta 22, em que Kardec pergunta o seguinte: podem os espíritos descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da felicidade que gozam? Porque é isso que acontece nas reuniões mediúnicas, não é? O espírito vem e, de certa maneira, ele conta a sua história, principalmente se é do grupo desses espíritos mais sofredores, desses espíritos que estão ali na faixa atrasada, mediana, parecida com a nossa. Os benfeitores, às vezes, vêm, podem até falar de si, não é muito frequente que eles falem de si. Vêm para dar orientações, vêm para nos convidar à transformação, nunca para dar bronca, nunca para esculachar com a gente. Então é importante a gente perceber qual é a resposta dos espíritos, porque é nessa resposta da questão 22, do item 292, que a gente vai entender o propósito da nossa participação médium, seja você médium ostensivo, seja você não ostensivo, estar numa reunião mediúnica tem uma razão de ser. Observar fenômenos em que os espíritos venham falar da sua vida tem uma razão de ser. E essa é a resposta que os espíritos dão para a gente. Perfeitamente. E as revelações dessa espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras, destruindo as falsas ideias que hajais formado a tal respeito. Elas tendem a animar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Essa é a primeira parte. Essa é a primeira informação que a gente tem. Essas revelações são importantes, tanto dos bons quanto dos sofredores, e aí o Emmanuel vai pegar só o lado dos perturbados, porque elas dão para nós uma ideia de que, assim, lá nós colhemos as consequências do que fizemos aqui. Não tem céu, não tem inferno, os bons espíritos não estão numa nuvem tocando harpinha para Deus, os espíritos inferiores não estão lá tomando garfada do diabo. Eles estão sofrendo as consequências do que eles fizeram. Se fizeram coisas boas, estão num estado mais suave, num estado melhor. Se fizeram coisas negativas, estão vivendo com a culpa, com a lembrança, com as consequências das coisas negativas que eles fizeram. Não tem céu, não tem inferno. Por isso que o Espírito fala ali que a gente vai substituir, vai destruir as ideias falsas que nós temos de céu e de inferno e vamos passar a entender melhor. Olha, aquele que está sofrendo, depois de um tempo vindo na reunião, recebendo orientação, mudando de rumo, ele melhorou.
Ele está mais feliz, então qualquer um que esteja infeliz pode fazer esforços melhorar e ser feliz. E qualquer um que já está feliz pode ficar mais feliz ainda. Aí o Espírito continua, tem uma outra parte importante. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a vossa melhora. E que para o alcançardes é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. Eis, em suma, o fim atual da revelação. Então, gente, participar de reunião mediúnica não tem aquela situação, eu vou lá participar da reunião mediúnica para fazer caridade, para ser bonzinho e socorrer os espíritos das trevas. Tem essa parte aí também, só que não com essa ideia de que nós somos bonzinhos e vamos lá fazer caridade. Mas a ideia principal das comunicações mediúnicas, principalmente dessas revelações do estado do espírito depois da chamada morte, é para que a gente aprenda. É para que nós mudemos o comportamento, para que nós nos transformemos. Por isso se levanta o véu sobre essas ideias, sobre esse estado do espírito. E aí, lembrando que coisa interessante, né? O dia 1º de agosto, que é quando essa mensagem foi publicada lá em 1960, também é o dia do lançamento da primeira edição do livro Céu e o Inferno, de Kardec, em que na segunda parte ele faz uma série de entrevistas. Ele coleta mensagens dos espíritos que estão lá, das mais variadas categorias. E a conclusão que se chega ao estudar a segunda parte do livro dos médiuns é de que a gente colhe o que planta. É de que cada um de nós está lá, do lado de lá, do jeito que trabalhou para estar, para ser. E essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Então vem o dado. E com relação aos espíritos perturbados, aos sofredores? Quando eles vêm até nós, será que eles não ensinam nada? Gente, eu participo de reunião mediúnica há quase 40 anos. Daqui a 2 anos, né? Há 38 anos, vamos colocar assim, eu participo de reunião mediúnica. E quanta coisa eu aprendi, principalmente a situação de causa e efeito. Os espíritos comparecem sofridos, comparecem reclamando, comparecem vingativos. Na hora que eles começam a falar da história deles, na hora que eles começam a se apresentar, a gente percebe assim, essa dor foi causada por esse erro. Se eu cometer o erro igual, eu vou passar por uma dor igual. O aprendizado bom esse, né? Então, o contato com os espíritos sofredores, o contato com os espíritos inferiores, não é para o comércio. Não é para eles fazerem favores para nós. Também não tem como primeiro objetivo a gente ser o bonzinho que vai resgatar das trevas o pobre coitado do espírito sofredor. Nada disso. Porque às vezes nós somos piores do que eles. Mas é o aprendizado, é o crescimento. Mas nós vamos encontrar com eles lá. E é isso que Emmanuel diz. Como é que eles estão do lado de lá? Qual é o estado que nós vamos encontrar desses chamados espíritos perturbados, às vezes alucinados, não sabem nem que estão ali, não sabem como é que foram parar na reunião, estão perdidões. Aí Emmanuel diz assim, é possível conhecê-los de perto. Surgem quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados entre a negação e a revolta. São criaturas desencarnadas, espíritos que perderam o corpo físico e, porque se detiveram deliberadamente na ignorância ou na crueldade, não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. E essa é a frase-chave. Por que nós erramos? Por que eles erraram? Agora ficam girando ali, nos dramas de consciência. Só encontram as próprias recordações para viver e conviver. Mas o que é isso, Maurício? Dá uns exemplos aí. Eu não dou exemplo não, quem vai dar exemplo é Emmanuel. Tá? Ele que traz uma listinha ali de causa-consequência, causa-consequência, para a gente pensar. Mesmo que você não tenha ido para uma reunião mediúnica, saiba que o que Emmanuel vai dizer ali daqui a pouco acontece, se passa lá. Eles vêm desse jeito. Mas nesse slide aqui ainda é importante perceber o seguinte, eles aparecem nas reuniões, dementados, desmemoriados, sem rumo. Não é aquele vingador terrível, esse também vai ensinar alguma coisa para nós. Não é aquele vingador terrível, é o sofredor desorientado. O que ele ensina para a gente? Essa primeira parte, que depois a gente vai viver e conviver com a lembrança, com a consciência
do que nós fizemos. Aí o Emmanuel prossegue com a listinha. Olha só. Encerravam-se na avareza e prosseguem na clausura da sovinice. Abandonavam-se à viciação e transformam-se em vampiros à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Abraçavam a delinquência e sofrem o látego do remorso nos recessos da própria alma. Confiavam-se à preguiça e carreiam a dor do arrependimento. Zombavam das horas e não sabem o que fazer para que as horas não zombem deles. Ficam os dois aqui para a gente poder fazer essa análise. Olha que coisa interessante, porque enquanto eu estava lendo aqui para vocês, alguns livros de André Luiz vieram para a minha memória. Por exemplo, nesse primeiro slide, quando ele fala aí do que se encerravam na avareza, no livro No Mundo Maior, tá aqui a capinha aqui embaixo, né? Vocês lembram, vão encontrar o avô do André Luiz. Ele vai encontrar o avô numa região de sofrimento, abraçado com um lama achando que era ouro, porque tinha sido um espírito muito avarento e ó, já tinha desencarnado há muito tempo. No outro livro ali, a gente lembra o livro Sexo e Destino, do personagem Cláudio, que é assediado por espíritos doidos para fazer ele beber, para que ele pudesse lá tomar mais doses de uísque, querendo acompanhá-lo no vício. E aí a gente começa a pensar, puxa vida, tantas pessoas que se prendem no crime e depois ficam com a consciência culpada, ficam revendo as cenas. Agora é o livro da Tivone Pereira, Devassando o Invisível, em que ela conta a história de uma visita que ela faz ao plano espiritual, em que ela encontra espíritos que estão recolhidos lá num determinado lugar, gemendo, sofrendo, e aí um outro personagem, uma espécie de cozinheira, faz uma refeição para eles e entrega. Quando ela entrega, aquela sopa cheirosa, suculenta, se transforma em pedaços humanos, que os espíritos jogam hoje, que são assassinos, com a consciência culpada do que eles fizeram. E aí, ó, os preguiçosos, talvez a gente imagine, eu não faço mal, mas também não faz nada, né? Não faz um mal, não faz um bem, não trabalha nada para ninguém, tá preso ali na preguiça. E na preguiça depois vem a ideia do, ai meu Deus, eu perdi tanto tempo, puxa vida, por que eu não fiz, eu não agi daquela maneira? E eu acho interessante esse último ali, né? Zombavam das horas. Ou seja, aqueles de nós que desperdiçamos o nosso tempo com coisas fúteis. Você aí, meu amigo, minha amiga, serve para mim também, que fica horas e horas passando ali naquela timeline da sua rede social, vendo fofoca da vida dos outros, fazendo fuxico da vida dos outros, fazendo postagem negativa, tá zombando das horas. Tá perdendo um dom precioso, um tesouro chamado tempo. Depois, fica arrependido lá no mundo espiritual, lamentando e pensando assim, e agora? Tomara que as horas não zombem de mim, não é? No sentido de que assim, puxa vida, eu vou perceber a bobagem que fiz e vou sofrer muito. Então o Emmanuel faz um agrupamento desse, observando para nós o seguinte, são tantas as aflições que descobrem nas paisagens atormentadas da mente iludida, que são eles, homens e mulheres que escarneceram da vida, os verdadeiros autores de todas as concepções de inferno, além da morte, que hão aparecido no mundo desde a aurora da razão no campo da humanidade. Então aquelas descrições antigas de inferno, de fogo que queima, de dor na consciência, de comer grama, vêm dos encontros com esses espíritos perturbados através de alguns médiuns, e esses espíritos perturbados relatam, descrevem o que se passava com eles, como é que eles estavam agora, e muita gente achando que eram demônios falando, chapou lá que o inferno era assim. Então o Emmanuel diz ali para nós que esses seres perturbados, esses seres imensamente sofredores, ao descrever a sua vida, fizeram com que pessoas que não sabem o que nós sabemos hoje, que não sabem o que o Espiritismo nos ensina, que não existe demônio, que não existe anjo, que não existe céu, que não existe inferno, que cada um de nós é responsável pelas consequências daquilo que colhe, pelas ações que pratica, achavam que aquelas criaturas tinham sido condenadas para o inferno, que aquelas criaturas estavam no inferno. E aí a gente só tem que pensar assim, e agora? Diante disso, o que é que eu faço? E aí Emmanuel faz uma observação interessante. Se no passado a comunicação desses seres causava medo, porque pareciam demônios fugidos do inferno, hoje a doutrina espírita nos dá ferramentas para nós ajudarmos e sermos ajudados. Olha o que Emmanuel nos diz. Antigamente, a abordagem de semelhantes companheiros era obscura e quase impraticável. Hoje, porém, com a mediunidade esclarecida,
É fácil aliviá-los e socorrê-los. Podes, assim, vê-los e ouvi-los nos círculos medianímicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargosas. No entanto, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. Aqui tem um dado interessantíssimo. Primeiro aquela parte ali do slide de cima, né? Que antigamente esses seres, quando se comunicavam, causavam medo, causavam susto. Ou então eles eram evocados na tentativa de que fossem usados para fazer o mal para alguém, porque eles eram considerados criaturas do inferno. Hoje, com a mediunidade esclarecida, então, casa espírita que não trabalha a mediunidade esclarecida, abre margem para a primeira parte, para a abordagem mística, cheia de misticismo, cheia de ideias preconcebidas e equivocadas no mundo espiritual, cheia de superstições. Então é necessário ter a mediunidade esclarecida. Mas hoje a gente então pode colaborar com isso, pode esclarecer. Claro que ninguém vai chegar assim, meu irmão, você já morreu. Aí o espírito toma um susto e morre de novo, né? Tem um piripaque lá. Não, mas nós podemos ajudá-los. Aí essa observação é importante. Não no sentido assim, fui vitorioso, fiz o espírito chorar de arrependimento. Tem gente que vai para o diálogo numa reunião mediúnica querendo vencer o debate com os espíritos, querendo sujeitar os espíritos à sua vontade. Gente, o que eu via no começo da tarefa mediúnica era um tal de gente, abra a mão, senão vai queimar. Olha, amarra ele. Amarra. Como se... E olha que tem outras doutrinas, né, ainda que aproveitam disso. Amarrar espírito. Amarrar espírito não existe, gente. Espírito atravessa a parede. Espírito não tem nenhum objeto material que possa amarrar. Então as pessoas faziam essas doideiras, disputavam, se digladiavam com os espíritos que se comunicavam. E a proposta do Emmanuel é bem outra, cuidado, ajuda essas pessoas, ajude esses espíritos que estão ali desorientados, mas não atropela. E principalmente, seja caridoso, seja generoso, com respeito e com carinho. Ajuda-os com respeito e com carinho, como quem socorre amigos. Ah, mas eu não conheço esse espírito, ou então ele está me fazendo mal. É um amigo que nós não sabemos ainda que é nosso. É um irmão nosso na criação e que merece ser cuidado com carinho, merece ser amparado com todo cuidado, porque senão nós corremos um risco sério de criar laços. A ideia de confronto, a ideia de combater o espírito, de submeter, muitas vezes, principalmente se não é um espírito só perturbado, mas é um espírito perturbador, faz que ele se vincule a nós. Faz com que nós nos atrelemos a ele. Então isso é muito complicado. Por isso mesmo, o Emmanuel fala assim, baixa a bola. A nossa presença numa reunião mediúnica, aí a gente começa a fechar aqui esse vídeo, né? O porquê de nós estarmos numa reunião mediúnica. Como os espíritos disseram aqui para Kardec, para que a gente aprenda como é que é o mundo espiritual. Para que a gente entenda que aquilo que se faz aqui, a gente encontra lá. Que é como o Emmanuel fala ali também, daqueles 5 quesitos lá de consequências ruins. Mas também é para que nós possamos ajudar e nos ajudar. Pensando assim, será que eu também não estou em curso na mesma falha? Será que eu não estou simplesmente reencarnado para escapar dessa situação dolorosa aí desse espírito, pelas dificuldades, pelas provas que eu tenho? O que eu faço para melhorar? O que eu faço para mudar isso? E essa é a questão a ser colocada, como o Emmanuel fecha para nós o texto dizendo o seguinte, não te gabes, porém, de doutriná-los e corrigi-los, porque a divina bondade nos permite atendê-los, buscando com isso corrigir-nos e doutrinar-nos na terra e além da terra, a fim de que saibamos evitar todo erro enquanto desfrutamos o favor do bom tempo. Ou seja, no diálogo com espíritos sofredores, no diálogo com espíritos perturbados na reunião mediúnica, sempre dá para pensar assim, podia ser eu, podia ser um de nós, poderíamos ser nós, vamos colocar no mais amplo aqui, e a gente pensa assim, não, eu não vou criticar, eu não vou julgar, eu não vou acusar, eu não vou defender a outra parte, vou deixar ele falar da dor dele, porque poderia ser a minha. E já que eu estou vendo que esse espírito, aí a gente volta aqui para o Livro dos Médiuns, já que eu estou vendo que as ações desse espírito causaram tanto sofrimento para ele, se eu cometer ações iguais, né, podia ser eu. É para me corrigir e para me doutrinar, não é para corrigir e doutrinar o outro. Quando vem um exemplo desse, é um alerta para que eu não faça o que ele fez. Ou melhor, né, deixa eu mudar aqui a frase, para que eu não faça de novo o que ele está fazendo agora.
Porque aí eu vou ter as mesmas consequências, eu vou passar pelas mesmas dores, eu vou experimentar o que esse espírito está experimentando. Então, nossa presença em reunião mediúnica, meu amigo, minha amiga que tem mediunidade ostensiva, não é para a gente virar o bambambam da doutrinação, não é para a gente produzir fenômenos retumbantes, é para nós sermos aprendizes da vida dos outros, para que a gente não cometa os erros que os outros cometeram e tenhamos as consequências negativas. E para que a gente faça o bem que os outros fizeram. Porque lembra que aqui o espírito bom também pode dar notícia, não só os perturbados, como Emmanuel tratou? Para que a gente aprenda o que os bons fizeram. E fazendo igual, a gente tenha a felicidade deles. A gente consiga essa felicidade. Porque, de novo, é mais uma chance que nós temos. Em vez de aprender às nossas próprias custas, em vez de aprender com as consequências dos nossos erros, o Emmanuel nos pede para a gente aprender com os erros dos outros, ajudando os outros a saírem da enrascada em que eles se meteram, porque eles agiram de uma forma como nós gostaríamos de agir, ou como nós ainda temos inclinação para agir, enquanto para nós é tempo bom, enquanto para nós é tempo de servir, enquanto para nós é tempo de fazer o bem. Então eu espero que essas reflexões aqui do Emmanuel, que esses relatos aqui do Livro dos Médiuns, tenham ajudado você a mudar um pouquinho a chavinha. Nada de curiosidade vazia, nada de desejo de grandeza quando vai participar da reunião mediúnica. Coração sincero, desejo sincero de ajudar a quem sofre, de aprender com quem ensina e de aprender a evitar o sofrimento quando a gente ajuda aqueles que sofrem. Um grande abraço para você. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, se não é inscrito ainda. Acione o sininho para receber as notificações. Eu te peço um like, ajuda a dar engajamento. Mas se não gostou, pode deixar aí o dislike e avisa. Comenta aqui embaixo. Me diz como é que esse trabalho está chegando até você. Como é que os estudos desse livro do Emmanuel, que nós já estamos no capítulo 55, o próximo vídeo é o 56, quase o capítulo 100 aqui da playlist inteira, né? Porque nós temos algumas outros vídeos anteriores, estamos chegando ao vídeo 100 da playlist Mediunidade em Foco. Então comenta aí embaixo. Deixa um sinal, nem que seja de fumaça, de que você está acompanhando o nosso trabalho e como o nosso trabalho está chegando para você. Um grande abraço e, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.